Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Franciel Amorim, professor de História da Rede Municipal. Nossa aula hoje é sobre as revoltas populares, no período imperial. Aqui está a capa do nosso caderno de atividades, um caderno de atividades que nós desenvolvemos aí para que vocês possam estar fazendo atividades práticas, de fixação de aprendizagem do nosso conteúdo. Nós vamos fazer, na verdade, uma revisão, porque eu creio que vocês já estudaram, esse conteúdo das revoltas populares, do período imperial, do período regencial. Então vamos lá, vamos nessa. Vamos conhecer quais foram essas revoltas, quais foram os principais líderes, participantes, também como são revoltas populares. Claro, a população, de modo geral, participou, fez parte desse processo aí de contestação, de revoltas do período imperial, especialmente no período regencial. Antes da gente falar das revoltas propriamente, nós precisamos voltar um pouquinho para o processo de independência do Brasil, que se dá lá em 1822, é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro I foi declarado imperador do Brasil. Aqui nós temos uma imagem do primeiro imperador, no caso, Dom Pedro I. A consolidação da independência se dá a partir de alguns fatores. Primeiro, o reconhecimento dos Estados Unidos, em maio de 1824, reconhece o Brasil como país independente. Informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, só que Portugal, como era o colonizador, a metrópole, dona da colônia, vai exigir do Brasil o pagamento de 2 bilhões de libras esterlinas, que era a moeda da época, para reconhecer a independência. Só que o Brasil, claro, não tinha esse dinheiro e a Inglaterra vai emprestar o dinheiro para o Brasil pagar. A Inglaterra que tinha pretensões e interesses econômicos, sobretudo, no Brasil. Sobretudo pressionando já depois, posteriormente, para o próprio fim da escravidão, do tráfico e depois da escravidão. Nesse sentido, nesse cenário, a gente vai ter o seguinte: o povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. Até hoje eu acho que não sabe. A estrutura agrária vai continuar a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Então, de modo geral, nós saímos da colônia, mas nós continuamos com a mesma estrutura da colônia. Eu acho que isso resume esse cenário aí do Brasil independente. Então, posteriormente, se concretiza o primeiro reinado de Dom Pedro I. O primeiro reinado do Brasil é um nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 1822 e 1831, um período curto, 1831, que foi o ano de sua abdicação, ou seja, que ele largou de mão o cargo de imperador. O trono, porque é hereditário, ele era filho do rei Dom João de Portugal. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas muito fortes, muito marcantes. Antes das revoltas, se concretizou ainda no primeiro reinado a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824. E o que é que essa Constituição ela colocava? Além de definir os 3 poderes, no caso, legislativo, executivo e judiciário, embora não fosse uma república, fosse um império, o imperador criou o poder moderador, exclusivo dele, do imperador, que lhe concedia diversos poderes políticos. Também definiu leis para o processo eleitoral do país. De acordo com essas leis, só poderiam votar os grandes proprietários de terras, do sexo masculino e com mais de 25 anos de idade. Algo que é bem contrário, por exemplo, ao que existe hoje, que todo mundo vota, independente de ter renda, de ser proprietário, de não ser, e, claro, até menor de idade, a partir de 16 anos você já consegue votar. Para ser candidato também era necessário comprovar alta renda, R$400 mil no mínimo, ano para deputado federal e R$800 mil para senador. Para a gente ter uma ideia como os privilégios de classe, das classes anteriores se mantiveram, ou seja, os grandes proprietários, os ricos
e fazendeiros, sobretudo donos de terras, é que também comandavam e dirigiam o país do ponto de vista político. Em 1831, a gente vai ter a abdicação. Então, Dom Pedro vai acontecer um processo de crise muito aguda no governo dele, no império dele, né, tanto pela pressão política que o imperador sofria da elite e também dos populares, das revoltas populares, quanto pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha, Maria da Glória, pois com a morte de Dom João VI, né, a coroa portuguesa iria, por direito, né, Dom Pedro, que proferiu abdicar o trono português em benefício da filha e deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ou seja, era uma criança e não podia se tornar o segundo imperador, né, por herança do trono, porque ele só tinha 5 anos de idade. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um período relativamente pequeno em que, né, dos 5 anos de idade de Dom Pedro II até ele completar 14 anos, 15 anos, não vamos ter um imperador. O Brasil vai ficar sob comando, sob o governo de uma junta, né, chamada regência, né, o chamado período regencial. E é curioso que nesse período regencial é o período que nós vamos ter as grandes lutas, né, as grandes revoltas populares que nós vamos destacar aqui à frente. Então, esse período da regência é o período posterior à abdicação de Dom Pedro, né, I, e é chamado de regência porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, porque ele não podia ser o imperador, ele só tinha 5 anos de idade a princípio. Até a maioridade, que foi antecipada, né, por meio de um golpe em 1840. Então, a princípio, os regentes eram 3, né, passando a existir um único regente a partir de 1834. As revoltas populares, né, vão se deflagrar, vão acontecer em função dessa estrutura desigual, latifundiária, essa estrutura, né, de fome, de miséria que assolava a grande parte da população, né, brasileira. A gente coloca aí que nós vivíamos nesse período a escravidão, né, então a gente não está falando nem da população negra, porque ela ainda era escrava, a gente está falando da população pobre mesmo, entre brancos, pardos, aqueles negros que tinham conseguido liberdade, né, comprar a liberdade, mas a gente tinha uma população, uma grande massa de população, artesãos, camponeses, muito pobres, né, passando muita fome, passando necessidades, e nesse processo a gente vai ter essas revoltas, que são várias revoltas, e o que se destaca nelas é a repressão por parte das forças do governo. Né? Todas elas foram reprimidas e foram derrotadas pelas forças militares do governo, como nós veremos aqui adiante. Então, o agravamento da situação econômica e o anseio das camadas populares e médias, né, por uma maior participação política, vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas, como eu já me referi, né, com rigor pelas forças governistas. A gente tem aí um mapa dessas revoltas, né, a cabanagem, a balaiada, a sabinada e os farrapos. Mas a gente tem outras, né, como a revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, né, também na Bahia. A primeira que a gente destaca aqui é a cabanagem. Né? A cabanagem, no início do período regencial, né, acontece a situação da população pobre, né, do Grão-Pará, onde, na verdade, se situa o estado do Pará hoje em dia, era péssima, né? Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas de vida. Os cabanos sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Então, é chamada de cabanagem a revolta porque os habitantes, né, eram cabanos, ou seja, viviam em cabanas improvisadas à margem do rio, né, ou dos rios. Então, esta situação provocou um sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Então, a cabanagem explode no Pará, né, região frouxamente ligada ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não conseguia controlar, né, e administrar. E nesse processo, né, lá era uma região que nem havia uma classe de proprietários rurais bem estabelecida e havia uma grande massa, né, de habitantes, de camponeses, de ribeirinhos que trabalhavam, que viviam, né, sobre a exploração, né, dos recursos naturais e mesmo dos rios. Era um mundo de índios, né, trabalhadores, escravos ou dependentes, de uma minoria branca formada por comerciantes portugueses e uns poucos ingleses e também franceses, segundo o historiador Boris Fausto. Então a gente tem aí o quê? Contando com o apoio, inclusive, de tropas de mercenários, a gente vai ter a reação do governo. Até mercenários europeus foram enviados para ajudar o imperador, ajudar o governo regencial,
né, o governo central brasileiro a vencer a cabanagem. Após 5 anos de sangrentos combates, 5 anos, né, de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos. Aqui a gente tem uma imagem que é bastante representativa, é bastante ilustrativa, né, do movimento. Né? Os cabanos, né, pobres aqui, inclusive a vestimenta, as armas mais, como se diz, insuficientes, né, para o combate, e do outro lado, em cavalos, né, montados, a gente tem as forças reacionárias, as forças do governo reprimindo, né, e assassinando os líderes do movimento. A Sabinada também foi um outro movimento muito importante, né, que aconteceu nesse período. Foi uma revolta feita por militares, né, integrantes da classe média e rica da Bahia. Então, é diferente da cabanagem. Se a cabanagem for um movimento popular por essência, a Sabinada já vai ser um movimento mais da classe média, né? Inclusive integrando aí os militares, enfim, as camadas médias da população baiana. A revolta se estendeu entre os anos de 1837 e 1838. Os revoltosos eram contrários às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial, estavam profundamente insatisfeitos com as nomeações de autoridades para o governo da Bahia, realizadas pelo governo regencial, e queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano, ou seja, eram republicanos, eles contestavam o poder do imperador. E, com isso, eles acreditavam, né, ter mais autonomia, ter mais liberdade de administração para as províncias. O governo central, né, sob o comando da regência, o regente Feijó, enviou tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. A cidade de Salvador foi cercada e retomada, muita violência foi usada na repressão, centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças militares do governo. Entre os revoltosos e integrantes das forças da rebelião do período regencial, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta. Mais de 3.000 revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, terminava mais uma revolta do período regencial. E aqui a gente tem a representação, inclusive destacando que se diferencia da cabanagem, né, no Pará, porque a Sabinada era formada por militares, né, a classe mais abastada, ou seja, mais endinheirada, e que, portanto, eram mais ricos, né, do ponto de vista econômico, né? Ainda na Bahia eclode a Revolta dos Malês, né? A Revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835. Os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos. Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Os revoltosos, cerca de 1.500, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana. A imposição do catolicismo e com o preconceito contra negros, portanto, tinha como objetivo principal a libertação dos escravos. Queriam também acabar com o catolicismo, né, o confisco dos bens dos brancos e mulatos, né, e a implantação de uma república islâmica, certo? Então, a Revolta dos Malês ela vai ser muito importante porque ela era integrada somente por negros, inclusive negros adeptos do islamismo, e defendia a bandeira, né, da abolição, da independência, né, dos negros escravizados. Uma mulher contou o plano da revolta para o juiz da paz de Salvador. Os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos. Violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados à pena de morte, os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites, né, de chicotes, e degredo, ou seja, enviados para a África. Foram enviados de volta para o continente africano. O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas na região, né, baiana, certo? Aqui nós temos uma representação, né, do movimento, né, o movimento dos malês. A Revolta dos Malês é um movimento 100% integrado por negros, né, por escravos, né, ex-escravos, e defendiam a pauta, sobretudo, da abolição mesmo, né, da escravidão na qual estavam acometidos.
Além desta, nós temos também a Balaiada, que é uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos 1838 e 1841. Grande parte da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Estes fazendeiros comandavam a região e usavam a força e a violência para atingirem, né, seus objetivos. O governo maranhense organizou suas forças militares, passou a combater fortemente os balaios, com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região. Os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início dos conflitos. Só que aí assumiu um coronel, né, Luiz Alves Lima e Silva, que foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão, ou seja, um governador, né? Após perder a vila de Caxias, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, se entregou às tropas, né? Em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia, ou seja, o perdão pelo governo, né? Concedido pelo governo ao crime, né? Aos crimes então cometidos, né? De serem revoltosos. Em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. Então era o fim de mais uma revolta que está aqui. Eles eram considerados balaios, sobretudo porque eles eram artesãos, né? Eles fabricavam cestos, né? Cestos de palha, né? E como artesãos, eles eram chamados de os cestos chamados de balaios, e aí eles ficaram conhecidos como os balaios, né? Ou seja, a balaiada é o movimento dos balaios. Aqui tem até um poemazinho, né? O balaio chegou, cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Saudação da população pobre aos revoltosos durante o movimento. E nós temos também a Guerra dos Farrapos, que é também conhecida como Revolução Farroupilha, né? A Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro, né? E com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul, ou seja, no sul do país, em 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845, ou seja, durou 10 anos. Não se pode afirmar com segurança que os farrapos desejavam separar-se do Brasil, formando um novo país com o Uruguai e as províncias da Prata. Seja como for, um ponto comum entre os rebeldes era de fazer o Rio Grande do Sul pelo menos uma província autônoma, um estado independente, com rendas próprias, livre de centralização de poder imposta pelo Rio de Janeiro. É o que coloca o historiador Boris Fausto. Então, sob liderança do Barão de Caxias, as forças imperiais tentavam instituir a repressão ao movimento. A partir daí, Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram fim ao movimento separatista. Separatista por quê? Porque o Rio Grande do Sul queria ser, a província do Rio Grande do Sul queria ser independente. Em 1844, depois da derrota, na Batalha de Porrongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início às negociações de paz. Após várias reuniões, estabeleceram os termos do convênio, do Ponche Verde, em março de 1845. Com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral aos revoltosos, o saneamento das dívidas dos governos revolucionários e a libertação dos escravos que participaram da Revolução. Então, é a primeira revolta que não houve sangue, que não houve derramamento de sangue. O governo central, ou seja, imperial, regencial, teve que negociar com os líderes a rendição, porque eles viam que se eles fossem para o embate, o movimento poderia engrossar e o Rio Grande do Sul hoje poderia não ser parte do Brasil, poderia ter ficado como um território talvez até independente, quem sabe, Então, é mais um desfecho aí, desse movimento lá do Sul. Devido às grandes agitações políticas do período, além das revoltas que ocorriam em algumas províncias, a unidade territorial e política do Brasil estava abalada. Este temor, claro, era observado com maior vivacidade pela ala conservadora da política brasileira, formada por pessoas ligadas à corte. O clima era bem estável e já havia desde 1835 vontade que Dom Pedro II ocupasse o trono, mesmo sem idade para tal. Com o tempo, foi crescendo a ideia de que a figura do jovem Pedro II ocupasse o trono, e ditasse os rumos do país. Seria a única salvação para os problemas do Brasil. E aí acontece o golpe da maioridade, nós terminamos por aqui a nossa aula, de acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria sua maioridade quando completasse 18 anos de idade. Porém, foi fundado o Clube da Maioridade, que vai acionar uma campanha em prol da maioridade.
né, um movimento que vai defender a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, poderia, né, estaria preparado para assumir o governo do Brasil, e é justamente o que acontece. Há um apoio aí do Partido Liberal, que é o partido, né, contrário ao Partido Conservador, e o Partido Liberal vai apresentar um projeto para antecipação da maioridade, né, e aí declarando Pedro II como maior de idade. Mas as forças conservadoras se colocaram em oposição, e aí vai haver um conflito, né? A população vai apoiar, vai às ruas, né? Fazer manifestações, vão receber apoio do povo, né? E acontece o golpe, né? Em 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, né? E se torna o segundo imperador do país. Então, nós terminamos nossa aula de hoje falando sobre, né, as revoltas regenciais, as revoltas do Império Brasileiro durante, principalmente, o período regencial, ou seja, posterior ali ao fim do primeiro reinado, ou seja, de Dom Pedro I. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai estar tratando, né, sobre o segundo reinado, sobre outras revoltas que também ocorreram, né, durante esse período aí. Então é isso, muito obrigado, se cuidem, abraço.